Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada nós nos encontrarmos aqui, principalmente hoje, né? Depois de um período curto, mas a gente fica saudoso da casa, fica com saudade, então parece que faz muito tempo. Aproveito para desejar a todos um feliz e abençoado 2026, sejam todos bem-vindos. E nós vamos também saudando todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Que possamos nesses instantes iniciar este ano renovando nossos votos, agradecendo ao nosso Criador, a Jesus nosso Mestre, e à espiritualidade amiga que cuida com muito carinho, com muito amor e fraternidade desta casa. Assim, então, antes de recebermos o nosso querido companheiro Juca Carletti, um abraço, Rose também, que está conosco na casa, nós vamos entoar o hino da casa, Praza a Deus Senhor. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina. Cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Quem bruto não brilha, quem bruto não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem és filha. Vamos nos harmonizar ainda mais com o Pai Nosso cantado, né, Gustavo? Então vamos acompanhar o Gustavo nessa harmonização com o Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome.
como já anunciamos, nós temos a alegria hoje de estar recebendo a primeira palestra do ano de 2026, o nosso querido companheiro Juca Carletti, e ele traz como tema de sua palestra de hoje, Evangelho, Coração da Doutrina. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Como a glória... antes de iniciar, eu queria desejar a todos um feliz 2006. Um 2006 próspero. 2026, desculpa. Não, isso daí eu fiz para testar, para ver se vocês estavam atentos. Estão atentos. Você lembra que nós combinamos, né, Roberto? Vamos ver se o pessoal vai estar atento. Estão atentos. Bom sinal, quer dizer que estão animados. Exatamente, desejar a todos vocês um feliz 2026, bem próspero, cheio de realizações, mas divinas, não terrenas, certo? Porque terrenas nós já temos tudo o que precisamos. Nós temos que ser próspero na vida divina. Isso que é a reflexão da nossa noite de hoje. Como disse a Glória, que nós vamos falar um pouquinho do Evangelho. Todos nós sabemos a importância do Evangelho na nossa vida. Se nós fizéssemos uma reflexão rápida agora, o que seria da nossa vida sem o Evangelho? Já pensou? Com ele, já cambaleamos bastante, né? Já imaginou sem? Então vejamos essa noite na reflexão que nós vamos fazer, que é o coração da doutrina espírita. Porque quando falamos de Evangelho, a primeira coisa que remete em nossa mente, o que é? Modelo e guia a seguir. Muito bem, Jesus. Quando nós falamos é Ele, porque quem deixou os Evangelhos para nós? Exemplificado foi Ele. Escrito foram os evangelistas. Então quer dizer, vejamos o período já que se passou, 2000 e poucos anos já, a importância do Evangelho na nossa vida. E mais um tema ainda, a dificuldade que nós temos de compreender. E mais ainda, aplicá-lo. Essa é a maior dificuldade nossa, vivenciar o Evangelho. E é isso que veio a doutrina descortinar para nós. À luz da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, na visão da doutrina, que ela nos esclarece, elucida o Evangelho em nossa vida. E aí que esse exercício que nós temos que fazer, treinarmos, exercitarmos mais, que nem quando vamos numa academia, não é o meu caso, mas quando vamos na academia malhamos bastante, assim, eu já fui um bom tempo, mas agora, por outras forças maiores, está um pouco parado, mas faz parte. Então vejamos a importância do Evangelho na nossa vida. Porque se nós, sempre quando nós comentamos um pouco do Evangelho, imaginemos esse momento, aquela imagem, aquela gravura, aquela foto que já vimos milhares, centenas de vezes. A Santa Ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos. Dá para imaginar? A riqueza, a grandeza do Evangelho de Jesus ali, ele preparando os seus discípulos com as suas conversas, não foi só aquilo que nós vimos, repartir o pão, o cálice da vida, não ficou. Nós aprendemos a nossa caminhada religiosa isso, mas a doutrina mostra muito mais além, a profundidade que é o Evangelho em nós. É aí que nós precisamos entender um pouco mais Jesus. Emmanuel é um dos espíritos que até hoje estuda Jesus. Se Emmanuel estuda Jesus, imaginemos nós o quantos ainda temos a estudar, meditar, refletir e muito mais, e aplicar Jesus na vida. Que nós só aprendemos com Jesus externo, nós precisamos trazê-lo para o interno.
Jesus tem que estar aqui. É aqui que eles têm que estar com nós. A seu legado que ele deixou para nós. E nós aplicarmos. O Evangelho, nós sabemos a grandiosidade que é o Evangelho, a riqueza, a profundidade que tem o Evangelho. Muitas vezes nós falamos, em momentos difíceis da nossa vida, mas o Evangelho, principalmente o espírita, usa muito esse recurso. Quando chega uma pessoa, está em dificuldade, toma, meu irmão, leia o Evangelho, pois o Evangelho consola, certo? O Evangelho nos consola, perfeito. Mas o Evangelho tem uma outra função também, que muitas vezes nós não prestamos atenção nele. O outro lado do Evangelho. O Evangelho, como diz, ele conforta os aflitos e aflige os confortados. E é exatamente isso. Que quando nós chegamos na doutrina espírita, com aquele jeitão nosso meio de acomodado, e a doutrina vem, quando nós começamos a aprofundar, a aprender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o Evangelho, fala assim, nossa, eu tenho que fazer algo, realmente eu estou parado. Então ele nos aflige, por isso que muitos, quando chegam na doutrina, muitas vezes, eles pegam, ficam um pouco tempo e vão embora. Tem algum pela primeira vez hoje aqui na casa? Não? Tudo bem. Então vejamos como que é as coisas. Porque a gente vê muito essa rotatividade dentro da doutrina espírita, nas casas espíritas. Nós tivemos uma surpresa terça-feira, nossa casa, primeira palestra do ano, vai estar ali a turminha. Gente, ainda que vários trabalhadores nossos, 15 aproximadamente não foram que frequentam. Se eles fossem, falei, pessoal, acho que ia faltar cadeira. E tanta gente nova que chegou, falei, epa, já assim no primeiro dia, quer dizer, vamos nos preparar, que ótimo que seja assim, porque assim nos força já nos mostrando a responsabilidade nossa, do compromisso nosso divino. É essa a nossa função. Então veja a grandiosidade de Jesus, quando ele deixou esses ensinamentos para nós. E o Evangelho, se nós prestarmos atenção, dentre as 5 obras, temos muitas outras obras importantes dentro da doutrina, mas as 5 que nós uns falamos, as obras fundamentais, outros dizem obras básicas, pouco importa. Primeiro, Livro dos Espíritos. Segundo, médio. Terceiro, Evangelho. Quarto, céu e inferno. Quinto, Gênesis. Porque o Evangelho, como se nada é por acaso, ele é o terceiro. Evangelho é o cerne da doutrina, o coração da doutrina. Não adianta todas as obras nós estudarmos, sabermos de cor as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, tudo perfeito, tudo sobre mediunidade, tudo sobre céu e inferno, tudo sobre Gênesis. Mas se nós não tivermos o Evangelho linkado com todas, não tem como nós sermos um espírita preparado. Dentro da casa espírita, vamos trabalhar no passe, sem o amor no coração, sem Evangelho, atendimento fraterno, mediunidade, grupo médiuns. Como que nós vamos trabalhar em pró-recepção? Tudo que discerne. Palestra, principalmente quem vem fazer, se não tiver Evangelho, fica difícil. Porque Kardec diz, nós temos, aliás, os Espíritos dizem para nós, as 2 asas que nos levarão para a plenitude, intelecto e moral. Intelecto, nós já avançamos um pouquinho, estamos longe aí, longe. Mas a moral, estamos ainda muito aquém. Veja o que está se passando no nosso planeta. Não preciso falar nada. Nós estamos vivendo hoje uma crise moral. E remete a uma dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz sobre o joio e o trigo. E vai chegar o momento aprazado da separação. E o espírita tem essa consciência.
Então vejamos a nossa responsabilidade que nós temos com o Evangelho. Quando eu disse no início, quando nós lembramos aquela imagem da Santa Ceia, Jesus com seus apóstolos ali, ele levando uma palavra de consolo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, dizendo que retornaria. Mas no mesmo tempo, ele deixou os alertas também. Ele estava ali também fazendo essas duas funções. Ele estava consolando, dizendo que iria retornar e preparando os seus discípulos, pois sabia que a caminhada, a continuação não seria fácil. Tanto não foi. A história conta, a história diz tudo isso daí. Então vejamos, por isso que naquele momento que ele disse aos seus discípulos: não vos deixareis órfãos, crede em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Voltareis para vós. Voltarei para vós. Então o que ele quis dizer para nós? Que ele voltaria. Ele novamente, Jesus em carne, físico? Não. Aonde que ele retornou para nós? Ele prometeu o Consolador prometido. Aí chega para nós a doutrina espírita. Olha que fantástico. Pedirei ao Pai que vos envie um Consolador prometido. Foram 1850 anos, vamos dizer 18 séculos e meio para chegar até nós. E quando ele disse, dá para mensurar como que é a nossa caminhada? Dá para nós termos uma pequena noção de como que é a nossa progressão espiritual? Como é lenta? Mas vê como que também agora tudo que temos na mão, que é a hora de colocarmos um pouquinho mais de velocidade na nossa caminhada. Para quê? Exatamente para isso. Porque lá para trás nós ainda estávamos menos esclarecidos do que hoje. Hoje não, já chegou para nós aqui a doutrina. Então vejamos a responsabilidade que chega até nós. Kardec diz, lá na introdução do Livro dos Espíritos, a verdadeira e mais importante é a renovação moral dos indivíduos, transformação na luz daquele que nos foi ofertado como modelo e guia. Quem que nos foi ofertado modelo e guia? Não foi Jesus? Então Kardec disse, é Ele. E Jesus também disse lá atrás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quer dizer, não indo até ele, Jesus, leve-o para o Pai, não é isso, mas através dos seus ensinamentos, do nosso caminhar, é esse que nós vamos chegar ao Pai, através dele, dos seus ensinamentos, que vai levar-nos até o Pai. Então vejamos como que é fantástico o Evangelho para nós. É aí que nós temos que realmente refletirmos o nosso compromisso, nos encharcarmos de Evangelho. Essa é. Agora no final do ano nós nos preparamos para tantas coisas, não foi? Quantas vezes começou até já no início de dezembro, as roupas, como eu vou preparar minha casa, a árvore, tudo isso daí, né? As comilâncias, tudo, não foi isso? Que maravilha, quanto tempo nós desprendemos para isso, né? Nós somos bons, né? Fala a verdade, não é? Não é fantástico? Maravilha. Agora um detalhe, quanto tempo nós dedicamos para o Mestre? O que representa para nós 25 de dezembro? Não é o renascimento de Jesus que nós falamos? Nós depositamos a mesma energia de todos os preparos anteriores para esse momento com Ele no 25 ali, na hora de nós encontrarmos com Ele. Muitas vezes nós nem lembramos do aniversariante, porque muitas vezes o Papai Noel, os enfeites, a árvore, os perus da vida, as leitoas e tudo mais, tem mais importância que o Mestre. Então aí dá para nós vermos que ainda nós não entendemos o Evangelho na nossa vida. Aí que nós vemos que ainda temos que fazer realmente, dar alguns ajustes e rápido, porque é necessário esse ajuste. Nós precisamos caminhar. Quando eu falo da grandiosidade do Evangelho, eu vou entrar agora num ponto que nós vamos conversar uns 20, 25 minutos, que está contido aqui no Evangelho.
Aqui, esse pedacinho, esse pequeno pedaço aqui, ó, tá vendo? Só esse pedacinho aqui, ó, só esse. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Essa conversa está no capítulo 13 do Evangelho, no item 12, no segundo parágrafo do item 12. Quem narra esse capítulo aqui, esse item, é São Vicente de Paulo. Nós sabemos que foi um espírito, um cristão, certo? Que boa parte da sua vida vivenciou o catolicismo, considerado o apóstolo da caridade. Tem a ordem dos vicentinos, eu conheço, trabalhei um período nela, eu ajudei. É uma instituição fantástica. Mas, veja que interessante. E aqui nesse diálogo aqui do item 12, eu separei só esse pedacinho aqui para nós refletirmos. E veja quanta a riqueza que está. Eu garanto que já passamos dezenas de vezes nessa leitura e não prestamos atenção o que São Vicente quis dizer. Porque São Vicente de Paula era mentor de Eurípides Barçanufo. Olha que interessante, mentor de Eurípides. Amigos de outras encarnações, de caminhada espiritual. Eurípides também era da ordem dos Vicentinos, católico fervoroso. Certa feita, o tio de Eurípides decide seguir a doutrina, ir lá olhar, conhecer a doutrina espírita. E o tio dele foi, gostou, achou interessante e comentou com Eurípides. E pegou o livro, depois da morte, e entregou para Eurípides, falou, leia. Eurípides, quando leu aquele livro do Leon Denis depois da morte, ele falou, pô, que negócio fantástico, eu achei interessantíssimo isso. Ai, que legal. E daí ele foi vendo outro olhar. Como Eurípides também tinha uma mediunidade muito boa, porque ele trabalhava em vários sentidos. Era um coração bom, Eurípides. E com Vicente de Paulo como seu mentor, chegou um determinado momento que Vicente de Paula disse para Eurípides, falou, Eurípides, a sua caminhada no catolicismo se encerra. Vai ter que se encerrar agora. Ele falou, mas como? E ele era um dos coordenadores responsáveis lá dos Vicentinos lá em Minas. Ele falou, não, agora a sua caminhada é para a doutrina espírita. Olha que interessante, Vicente de Paula, um santo católico, na instituição dos Vicentinos, que coordenava, Eurípides coordenava aqui na Terra, ele lá no plano espiritual, convidando Eurípides para se retirar, porque necessitava dele em prol da doutrina. Olha como que é a visão de espíritos esclarecidos, que seremos nós amanhã. Nós seremos esse nível e mais, que Jesus disse isso. Então vejamos que fantástico que foi. E daí, assim fez Eurípides. Eurípides foi e fez um mega trabalho dentro da doutrina. E nesse decorrer, também o Vicente de Paulo disse para Eurípides, se prepare, você terá muitos sofrimentos, muitas lutas. Mas se nós prestarmos atenção, Jesus lá, como eu disse, lá na Santa Ceia, falou para os seus discípulos que teriam sofrimentos, lutas. Vem Vicente de Paulo e fala a mesma coisa para Eurípides. Emmanuel, quando teve o contato com o Chico, disse a mesma coisa. Falou, ó, você quer entrar? Não vai ser fácil. E assim nós sabemos. Então, não vamos esperar pratos feitos na nossa caminhada. Quando nós prepararmos para ajustes, se prepare. Lutas e sofrimentos vão vir juntos. Ah, Juca, então é melhor ficar acomodado. Mas vai permanecer até quando, não sei aonde, que lugar que vai morar, nas moradas do Pai. Então vejamos, porque vai depender de nós. Mas não é esse sofrimento que nós entendemos. Pois nós vamos entender um pouco mais para frente agora no resumo aqui, o que é, onde vai chegar depois os nossos sofrimentos. Mas vamos entrar no comentário de Vicente de Paulo, que ele começa assim: não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Olha que ele vem nos interrogando. Não vos disse Jesus tudo que concerne a virtude das caridade e do amor? Por que ele chamando a nossa atenção? Porque nós, na realidade,
Ele está falando para nós: se abra, veja aí, você ainda não enxergou tudo que concerne, tudo que Jesus deixou, vocês não viram ainda isso daí? Falando para nós, quer dizer, desperta, acorda. Essa é a nossa função dentro da doutrina, porque chega até nós os esclarecimentos. E Vicente de Paula, ele continua falando mais coisas em relação a isso para nós, chamando a atenção para nós melhorarmos nosso brilho da inteligência, para nós esclarecermos mais tudo em cima do que Jesus deixou. Veja que fantástico que esse irmão mais esclarecido colocou aqui para nós. E continua: por que desprezais os seus ensinamentos divinos? Essa é uma das partes que mais temos habilidade. Desprezar os ensinamentos divinos. Quantas coisas que nós sabemos que não é correto, mas assim mesmo nós fazemos. Nós sabemos o ensinamento de Jesus, mas nós falamos: mas não é bem assim, porque fala que está lá, mas acho que não foi bem isso que Jesus quis dizer. Acho que nós, como temos uma habilidade de séculos já de caminhada nisso daí, nós vamos dando os nossos comezinhos da vida para nós não encararmos. Porque ele diz: como nós vamos desprezar esse ensinamento divino? Qual a nossa lógica, a nossa dispersão para não compreender todo esse esclarecimento, esse ensinamento divino que Jesus deixou para nós? Veja que Vicente de Paulo, por mais assim um espírito de alta envergadura, assim nos alertando, nos chamando a atenção. Nós não sabemos de muito relato, mas imaginemos muitos relatos que ele teve ali também com Barçanufo. Como Emmanuel, nós vemos nos relatos, Emmanuel era molinho com Chico? Não, Emmanuel é duro com Chico. Porque o plano divino, ele não vai perder tempo. O plano divino não perde tempo com coisas ociosas. Nós perdemos uma enxurrada, mas o plano divino não, eles são precisos. O que realmente tem que fazer é isso, eles vão fazer aquilo. Se nós estivermos juntos, tudo bem. Se nós não quisermos estar juntos, ele tem outros lugares para trabalhar. Monge não acompanha louco. E muitas vezes que nós somos. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, nós estamos totalmente desequilibrados. Eles nos inspiram. Se nós mostrarmos um pouco de vontade para a nossa progressão, eles vão estar junto com nós, nos auxiliando. Mas você não esqueça, não tem milagre que vira a chave: mas eu vou pedir uma intercessão que venha que ilumine a minha cabeça. Não, porque Jesus disse uma frase muito interessante quando ele disse: ajuda-te, e o céu te ajudará. Quer dizer, primeira responsabilidade sua, ajuda, faça, e nós vamos te ajudar. Então vejamos que é assim que funciona o processo. Então, por que desprezar esse ensinamento? Não está na hora do despertar? Ora, se nós formos ver, até passou. Mas ainda há tempo. E continua. E Kardec, nesse interino aqui, ele coloca um comentário muito interessante. Que ele fala que na introdução também do Evangelho, o Espiritismo é a chave que abre, que nos encerra a riqueza do Evangelho de Jesus no papel de consolador. Olha que interessante, o Espiritismo é a chave que nos abre e encerra a riqueza do Evangelho de Jesus, para que nos liberte, que nos mostre para nós. E a doutrina vem exatamente isso, fazer isso daí na nossa vida. Como eu disse, que muitas vezes nós vivemos um cristianismo sem Cristo. A nossa dificuldade de entender Jesus é isso. Porque nós usamos um rótulo de cristão. Nós não somos cristãos. Nós usamos esse rótulo. Porque o verdadeiro cristão segue o Cristo. Então já está mais do que na hora desse despertar aí. Compreender um pouco mais tudo que Jesus deixou para nós. E como disse, início de ano é ótimo para essas reflexões. Eu já
trabalhei essa palestra aqui exatamente para esse tipo de período do ano. Então, a gente fala de bastante das nossas reflexões, como que vai ser um ano, que seja um ano bom, próspero, de tudo. Sim, fantástico, saúde, paz, alegria, felicidade. O Zap, você vai apertar lá, ele já sai a palavra, ele já até sabe o que você vai escrever. Porque, não é verdade? É uma enxurrada de felicidade, amor, carinho, beijo, não é assim? Diariamente, dezenas, aquilo rodando. Então até o coitadinho do celular já cansou. O Zap, abrir lá, ele já vai, sabe até o que você vai falar. Então veja, porque nós falamos isso, falamos tanto. Ai, um ano isso, aquilo. Mas quantos por cento foi daqui? Qual foi o tamanho? Qual foi o peso? Qual foi a proporção que nós emanamos mesmo? Ou fala assim, fulano, todo dia ele manda bom dia para mim, deixa eu mandar essa mensagem para ele aqui. Assim? Então é esse inverso que nós temos que fazer. É realmente buscar um pouco mais de seriedade e compromisso para com a doutrina. É isso que precisa. E continua o Paulo dizendo para nós, São Vicente de Paulo: por que fechar os ouvidos às divinas palavras, o coração a todos seus bondosos e perfeitos? Por que nós fecharmos os ouvidos e os nossos olhos? E nós fazemos isso porque as coisas terrenas vão tirando as nossas atenções. As coisas terrenas hoje, com tanta coisa, com tanto compromisso que temos, que nós vamos agrupando no nosso dia a dia, nós vamos deixando as coisas divinas de lado. Veja quantas coisas, eu não preciso citar, vocês sabem. Veja quantas coisas. Agora mesmo estava sentado aí fora, a hora que eu cheguei, eu vi uma cena, falei, você vê como, por causa disso, como é difícil ir numa casa espírita? Porque nós assumimos outros compromissos. E sendo que 90% terreno, divino não. Divino é bem pouco. Então vê como que vai realmente complicando. Emmanuel diz, Jesus é a caridade encarnada, o amor em forma humana que caminhou entre nós. Olha que frase fantástica de Emmanuel. Jesus é a caridade encarnada, o amor em forma humana que caminhou entre nós. Olha que coisa linda de nós ouvirmos e saber que nós tivemos essa referência, que Deus preparou para nós, que não foi só, se fosse como Moisés, passou os 10 mandamentos, mas seria uma coisa meio assim abstrata, falou, tá aqui as regras, é isso daqui. Mas não, Deus, sabendo que nós já tínhamos um pouquinho mais de entendimento, falou, vai lá, meu filho, mandou Jesus para nós aqui. Vai lá, exemplifique, para ver se eles vão acordar um pouquinho, vão despertar um pouquinho mais. Mais 2 milênios se passaram e ainda estamos com alguma dificuldade de entender. E continua Emmanuel: conhecimento evangélico é o sol na alma, mas para isso é necessário abrirmos a janela da mente, do coração, para receber esses ensinamentos. É o momento de nós tirarmos a tapa na nossa cegueira, as escamas da nossa cegueira, os tampões dos ouvidos, a capa do homem velho. É essa renovação que precisamos para a caminhada divina. Nós não podemos ser um espírita que venha, ouça a palestra, saia, porque nós espíritas, se nós pararmos e vermos, qualquer lugar, qualquer momento, nós temos o quê? A função do espírita. Espírita não é na casa espírita. Espírita é em todos os lugares. Iniciamos pelo nosso lar. É assim nós espíritas. Porque senão nós vamos cair lá naquele, hoje é domingo. Eu vim de uma família católica. Eu ia na missa de domingo, e eu queria ir na missa mais cedo que tinha, das 6, porque para 7 horas está livre dos compromissos. Falei, eu já fiz meu compromisso hoje. Daí ia jogar bola, ia pra chácara, nós ia fazer churrasco, tomar uma, isso aqui, nós fazíamos isso daí. Mas o meu compromisso eu fiz, eu fui na missa.
Entendeu? O que o padre falou, não lembrava nada, mas eu fiz o meu compromisso, eu fui na missa. Não é assim? Mas nós espíritas não. Nós espíritas nós precisamos nos ajustar mais, nós precisamos buscar mais compromisso. Porque nós necessitamos desse aprimoramento. Porque nós sabemos aonde é o ponto final nosso. Não é morreu, acabou. Ah, vai ficar deitado, dormindo, esperando o julgamento. Não. Nós sabemos que vamos retornar do mesmo jeitinho, com o mesmo pensamento, com tudo igual. E daí? Como que nós vamos continuar lá? Então é isso que Deus nos dá a oportunidade. Por isso que veio Jesus em forma de amor, exemplificar para nós como devemos fazer. E continua Vicente de Paulo: quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Ó, essa pega 100% nós espíritos. Essa dá, como se diz o ditado, dá um tiro no bando, né? Queira eu dispensassem mais interesse, mais fé e leituras evangélicas. Vicente de Paula nos alertando, chamando a atenção para quê? Para mais grupos de estudo. Amai-vos, instruí-vos, orientações dos espíritos. Ame espírita, primeira regra. Segundo, estuda. Para quê? Para nós dilatarmos a nossa visão, abrirmos, compreendermos melhor o nosso compromisso divino, para nós não ficarmos presos lá às coisas lá atrás, mas que façamos grupos de estudo, mas que a gente estude, que a gente viva, reflita, que penetremos nesses ensinamentos aqui. Essa é a nossa função, porque nós precisamos sair daqui para amanhã continuar. Nós temos que ser trabalhadores da doutrina. É isso que é a nossa função. Nós não podemos ficar com o Evangelho no seu aspecto literário, filosófico. Não podemos ficar presos nisso. Nós vemos muito comentário de controvérsia. Mas já está atrasado lá, Kardec já está atrasado, está fora. Mas a doutrina espírita não é bem isso, não é assim. Nós temos que enxergar que as coisas mudaram, lá foi 1800. Sim, o tempo passou e vai passar e vai continuar. Só que nós não, nós temos, vai mudar, é que nem fórmula. Quando nós aprendemos uma fórmula, nós vamos aplicar aquela fórmula onde? Desde quando aprendemos até quando desencarnarmos. Uma fórmula de física, química, biologia, não é assim que funciona? Quer dizer, mas está atrasada, porque quem criou essa teoria, foi lá em 1800, mas até hoje. Nós necessitamos dela. Então é isso que veio, por isso que precisamos estudar para compreender melhor o caminho que vamos traçar. Qual o caminho que nós queremos? Senão nós vamos ficar somente na parte filosófica, nós vamos ficar, como diz muitas vezes, ficamos presos nos labirintos da intelectualidade. Nós sabemos a parte filosófica da doutrina, ela tem o pilar filosófico, científico e religioso, nós sabemos disso, mas nós precisamos relatar um pouco mais. E novamente, acrescentando, vem Emmanuel e diz: se estudamos os 4 evangelhos, sejamos o 5º, a revelação viva da vida de Jesus expressada por nós. Olha o peso que Emmanuel também transferiu para nós, hein? Emmanuel também não é fácil. Quem quer o Emmanuel de mentor? Eu estou longe, porque meu Senhor, pegar um Emmanuel de mentor, estou enrolado, ele vai me enforcar, com certeza. E ele fala: se estudemos os 4 evangelhos, e nós sejamos o 5º. Veja a importância do evangelho para nós, que nós sejamos realmente esse 5º evangelho que leve esse ensinamento para todo mundo, que nós expressemos ele no nosso dia a dia. Terça-feira, o Pedro de Serquilho, ele vem fazer palestra aqui, o Pedro de Serquilho, o Gavioli, fantástico o Pedrinho também. Ele foi lá na nossa casa e ele falou uma coisa que eu falei, nossa, bem interessante. Que ele falou que muitas vezes nós temos esse compromisso com a doutrina, muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa encontra na caminhada. Olha a responsabilidade. Eu estava refletindo, falei, pô, Pedro, eu até comentei com ele no fim, falei, nossa, Pedro,
Ele falou, Juca, muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa sociedade, aonde estejamos, vem uma pessoa conversar com nós, não é por acaso. Às vezes chega uma pessoa que ela está aflita, ela está precisando de ajuda, de orientação. E do nada aquela pessoa chega com nós, começa a conversar com nós. E é nessa hora que nós somos, às vezes, o único evangelho da vida dela. Olha a responsabilidade nossa, quando nós falamos de um evangelho de Jesus. Porque muitas vezes nós dispersamos, nós não prestamos atenção. Às vezes tem uma pessoa que pode até querer conversar conosco, mas na correria do dia a dia, mas eu não tenho tempo agora, já não olha muito, quer dizer, não venha conversar comigo. Nós não sabemos o que está se passando com aquela pessoa. Na semana do Natal, eu fiquei sabendo de 2 casos de pessoas jovens. Uma faltava 3 dias para o Natal e outra no dia de Natal que tirou sua vida. Olha que triste para a família, que dor. Um período que daí agora vamos remeter lá que eu falei agora há pouco. Ah, mas o que nós comemoramos da 25? Não é o renascimento do Mestre? Essas 2 pessoas aí, infelizmente, não estavam preparados para comungar com aquele sentimento que tinha, porque nós não sabíamos como estava a cabeça da pessoa. Então vejamos como que é triste quando chega uma notícia dessa, porque são irmãos nossos que não conseguiram continuar sua caminhada. O amor divino ampara o Pai, nem um filho, como disse Jesus, nenhuma ovelha minha vai ser perdida do meu rebanho. Mas nós sabemos que poderia estar aqui conosco. E aí a nossa responsabilidade de sermos o Evangelho, que às vezes somos só nós aquele Evangelho vivo, para que a pessoa tenha oportunidade de vir conversar com nós. Nós vemos muito caso da casa espírita, que as pessoas chegam muitas vezes ali, de repente a pessoa está bem, chega ali sorrindo, do nada começa a chorar, está nervosa, porque ela não aguentou por dentro, as suas energias não dá para comportar, porque o choque é grande quando chega. Então vejamos a nossa responsabilidade. E aqui, como diz Emmanuel, sejamos nós esse evangelho vivo, expressado por nós. Que estejamos preparados, não somos uma referência, não, mas que tenhamos sempre uma boa palavra, um bom pensamento, para levar para um irmão quando chega. Essa é a nossa função. E continua novamente o Vicente de Paulo dizendo: desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas e cartas fechadas. Deixo no esquecimento esse código e é admirável. Muitas vezes nós fazemos isso. Como eu disse que eu vim de família católica, eu me lembro muito bem que a minha mãe tinha uma estante na sala e estava aberto no Salmo. Eu falei essa palestra lá no André, eu falei 93, a mulher falou que era 91, é isso? Eu nem sei o Salmo. Qual Salmo que fica aberto da Bíblia, que é bom? 91, olha lá, foi a ajuda dos vestibulares, dos estudantes, está aqui, ó, viu? Obrigado. Então vejamos, Salmo 91 estava aberto lá, mas se perguntasse para a minha mãe, ela nunca me disse, eu também nunca tive curiosidade de ler. O que está escrito lá no Salmo 91? Não sei, mas o importante é estar aberto na estante. Salmo 91, olha que coisa linda, né? É assim que nós fazemos, nós ficamos na parte alegórica e esquecemos a essência. Não era melhor se tivesse fechado, mas aquele ensinamento tivesse ali sendo aplicado? Vê como que nós somos? Nós somos assim. Por isso que eu falo, nós desprezamos. Muitas vezes o Evangelho tem que ser para nós em vários cômodos da nossa casa. Às vezes na mesa da cozinha, na sala, no quarto. Às vezes já aquele momento que vamos lá sentar, dar uma refrescada na cabeça. Pega, ó, eu não disse, é o tamanho, ó, nós estamos falando em cima disso ainda. Só disso. Tá, dá para ver como são as coisas? Só desse pedacinho que nós estamos falando dele,
que a orientação de Vicente de Paulo para nós. Olha que interessante. Dá para ver a grandiosidade, a enormidade que é o Evangelho? E daí continua, o próprio Emmanuel também diz, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, tornar o Evangelho um livro prático, diário, para as práticas das vivências diárias, desse tesouro de valor inestimável. E daí continua Paulo dizendo, que não sejam as palavras mortas em nossa vida. Exatamente isso. Nós não podemos deixar o Evangelho se tornar palavras mortas em nossa vida. O Evangelho, por isso que é sempre bom estar próximo de nós, como eu disse, em vários lugares do nosso lar, fazermos o Evangelho no lar, que é tão importante. Veja o que os Espíritos dizem para nós, fazermos ali, tirar um momento, 15 minutos que seja, fazermos um Evangelho no lar, sabendo que a espiritualidade está ali junto conosco. Olha que fantástico, que maravilha tudo isso daí. Mas muitas vezes ficamos debatendo coisas na nossa cabeça e esquecemos de usar esse recurso riquíssimo que nós temos nas nossas mãos. Hoje, com essa questão de redes sociais, aquilo que eu digo, às vezes, pessoas que nem nos conhecem, nem sabemos aonde está, como que é, nada. O que eles falam, tem 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores, 3 milhões. Esses daí não seguem. Jesus não. Final de ano postamos um monte. Eu não tenho nem rede social. Eu tenho lá que é minha filha que criou, porque eu nem mexo, só dou uma pincelada. Vocês não vão encontrar coisa minha ali em redes sociais. Mas vemos tantas fotos, tantas coisas lindas, lugares, viajando, comendo e bebendo, mas não viu uma foto, uma mensagem espírita. Olha que riqueza para nós colocarmos aqui, para refletirmos, chamando a atenção de uma reflexão de São Vicente de Paulo para nós. Dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Nós não postamos isso. Mas daquelas mesas, das praias, tudo é 1.500 fotos. Tá? Onde está meu peso? E para que lado que está? É aí que nós vamos vendo. Daí chega num ponto que ele nos chama a atenção nossa, Vicente de Paulo novamente dizendo, vossos, o que eu disse lá no início, vossos males provém todos do abandono voluntário, a quais botais esse resumo das leis divinas. Quer dizer, todos os nossos males nós aprontamos e quando chega, o culpado é Deus. O culpado é Jesus. O culpado é a espiritualidade. Eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não merecia passar por isso. Deus está sendo injusto comigo. Eu não vou mais na casa espírita. O espírito, ele ama fazer essa jogadinha. Apertou o dedinho dele, ele já corre da casa espírita. Não vou mais na casa espírita. Não sei, chega lá, fala, eu vou lá, eu trabalho, eu dou passe, eu faço isso, aquilo. Como se tivesse, não existe moeda de troca. Você está fazendo o que é para o seu próprio bem, para você aprender o que você não sabia. Somente isso. Não é moeda de troca. Como o histórico nosso religioso vem da época, se eu conseguir isso daqui eu dou um pacote de arroz. Porque se eu conseguir aquilo ali por 3 meses eu vou dar... eu dava R$2 lá no dinheirinho do padre lá, né? Se eu conseguir, eu vou mudar. Eu vou dar 300% a mais. Eu vou dar R$5. Olha como sou bom. Certo? Vê como são as coisas? Nós somos assim porque nós viemos dessa história. E com a doutrina não tem essa jogadinha, não tem essas pegadinhas. Porque nós somos o espíritos de terceira ordem. Estamos num planeta de provas e expiações. Da 7ª classe. Está lá, pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Por isso que nesse comentário, Vicente de Paula chama a atenção para nós sobre as leis, tudo que envolve, tudo que Jesus nos ensinou, através dos seus ensinamentos, as leis divinas. Está aqui no Livro dos Espíritos, o 3º livro dentro do Livro dos Espíritos, das leis universais. Por que leis universais? Leis que regem o universo.
não rege o planeta Terra, o universo, estão lá as 10. Eu estava dando risada com a dona. Fica uns dias parado agora, final de ano, quando vai voltar a trabalhar, ai que sufoco, né? Dá até tremedeira, não dá não. Mas é assim. Por quê? Entendemos a lei do trabalho segundo a lei que está contida lá. Lei do trabalho. Porque já é a segunda lei, chamando para nós, mostrando para nós a importância do trabalho. E nós reclamamos. A nossa sobrevivência, sustentabilidade, vem tudo da origem do trabalho. Mas nós reclamamos do trabalhar. Acho que aqui ninguém jogou na mega da virada? Não, né? A Marina falou para mim, a Marina Caglória falou que não. Ela falou, Juca, eu estava até pensando em fazer uma fezinha, mas não vou jogar. Eu falei, porque o espírito já tem um nível, você acha que o quê? 1 bilhãozinho ia balançar alguém? Pare, lógico que não. O espírito é totalmente desprendido disso daí, a gente sabe muito bem. Dá para ver no olhar, ele fica falando 1 bilhão, assim, nem o olho vira. Fica tudo tranquilo. Mas é assim que nós fazemos, porque nós nos preocupamos com as coisas terrenas. Aí nós nos preocupamos, corremos. Aquela turma que falou, joga esse número, assim, quantos números venha? Minha cunhada mandou no zap para mim, mandaram para mim que veio. Falei, legal, que tá bom, vamos jogar. Não é nada. Entendeu? Por quê? É isso que nós ficamos apegados nisso. Quando nós falamos, vamos sentar, bater um papo, vamos fazer uma leitura do Evangelho, não dá. Eu tenho compromisso. Gostaria tanto de estar junto com vocês, mas eu tenho compromisso. Não dá para nós sentar para fazer uma leitura do Evangelho. Não é assim? Mas para outras coisas nós estamos sempre a ponto de bala, né? Mas fazer o quê? São isso que nós fazemos. Então por isso que muitas vezes essa dificuldade chega até nós. Porque quem planta somos nós que estamos semeando. Hoje, o que estamos colhendo hoje? O que plantamos ontem. O que iremos colher amanhã? O que nós estamos plantando agora. É lei, não tem como alterar. É lei divina. Então, quando nós não estamos com consonância com a lei divina, vai vir dores e sofrimentos. Vai vir, porque nós necessitamos disso, que é o mecanismo que Deus criou para nos acelerar. Já parou para pensar se não tivesse um pouquinho de dores e sofrimento no meio de nós? Ai. Nós estaríamos ainda lá com o bisão lá atrás, ainda correndo atrás dos bisão lá. Nós estaríamos ainda nas cavernas. Por isso que chega até nós as dores do sofrimento, que é para nos auxiliar, nos alavancar. Vamos, ande, acorde, filho, desperta. Porque é a hora que chega esse sofrimento que nós dobramos nossos joelhos. Eu falo, pai, me ajude. Espiritualidade, por favor, estou precisando de ajuda aí, me oriente, me conduza. Por quê? Na hora que está bom, não. Aí nós deixamos tudo. Como diz, nós vamos sair do abstrato para ir para as coisas concretas da vida. É essa a função do Evangelho em nossa vida. É esse coração da doutrina que nos abraça e nos prepara para o caminhar. É esse. E continua agora finalizando Vicente de Paulo dizendo: lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e a meditar. Quer dizer, tudo que ele veio nos chamando a atenção, ele disse, leia as páginas cintilantes dos ensinamentos de Jesus e medite. E daí, eu, aqui dentro, como que eu estou me comportando? Essa é a essência de tudo que ele nos orientou. Nós sabemos que as coisas da vida são boas, sim, são boas. Podemos usufruir? Podemos e devemos. Mas achar esse equilíbrio que nós temos dificuldade. É esse equilíbrio do necessário, está no Evangelho. Tem uma parte necessária e supérflua. Está aqui. Porque toda essa riqueza Kardec trouxe para nós. Mas quando falam que Kardec está ultrapassado, não é como eu disse naquela hora, não é que ele está ultrapassado. Não dava para colocar mais aqui dentro. Já pensou se Kardec ainda colocasse aqui dentro a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo e muitas outras? Isso daqui ficaria dessa espessura. Mas não. O caminho a seguir, o roteiro, nós já temos, a fórmula.
Essa fórmula nós já temos de como devemos aplicá-la. Essa fórmula já temos. Então não é que está ultrapassado, pelo contrário, é atualíssimo. Só o que nós precisamos é cada vez mais nos enquadrarmos dentro dela. Cada vez mais nós refletirmos sobre ela. No livro Renúncia tem o Espírito Alcione, que ela fala de 4 passos que devemos fazer na nossa caminhada. E é basicamente isso que Vicente de Paulo diz. Ela diz assim, que os 4 passos referentes ao Evangelho, nós precisamos, o primeiro passo, conhecer o Evangelho. Opa, legal, conheci o Evangelho, segundo, Espiritismo. Daí o primeiro passo. Segundo passo que ela orienta, meditar. Então, calma, eu preciso meditar o Evangelho que ele está me dizendo. Legal. Isso é o quê? Esse contato. O primeiro contato, que é conhecer e meditar, isso daqui, ele se chama recepção com o Evangelho. Terceiro contato seria o quê? Sentir o Evangelho. Eu peguei, eu conheci, eu meditei, agora eu sinto, meu Deus, que riqueza que está aqui comigo. Que fantástico. E daí ela orienta o 4º passo, que é, vamos vivenciar o Evangelho, vamos sair na vida. Esses são os 4 passos que Alcione, lá no livro Renúncia, ela nos chama a atenção. Para que esses 4 passos possamos colocar, e quando nós aplicamos esses 2 últimos, é aplicar e renovar, porque quando eu vivencio, eu estou começando a construir um homem novo dentro de mim. Eu estou tirando o homem velho e construindo um homem novo. Por isso, naquela parte de Jesus, todo mundo nós já vimos, além dessa passagem também de Jesus, quando ele lava os pés. E Pedro questiona Jesus. Nós falamos ali que, em outra visão religiosa, falava que era ali um exemplo de simplicidade e de amor. Mas à luz da doutrina espírita, aos olhos da doutrina espírita, Jesus diz que aquele momento é o momento de renovação das bases. Tudo, lavando os pés, tudo mais será renovado, Jesus fala para Pedro. Ele fala, que Pedro questiona, mas mestre, você vai lavar os pés? Sim. Agora, o que nos faz parar em pé? Não é os nossos pés? Adianta nós mudarmos para cima, sem a base? Jesus que mostrar, quer dizer, troque, construa esse homem novo. Iniciando por onde? Pela nossa base, que é os nossos pés. É aí que ele veio lavar os pés, dando exemplo. E ele continua para Pedro dizendo, Pedro, sem renovação não tem partes, sem renovação não tem partes ainda comigo. Quer dizer, se nós não mudarmos, nós ainda não vamos conseguir ter a parte de aproximação com Jesus na nossa caminhada. É esse exemplo que ele dá, que Jesus nos mostra, nos ensina, lavando os pés, para quê? Para que nós façamos a nossa renovação. Preparemos a nossa base, para que nós possamos caminhar com ele. Porque ele diz para Pedro, sem renovação, Pedro, ainda, olha a sabedoria de Jesus, ainda não estarás comigo. Olha que fantástico. Nós sabemos, Juca, então nós estamos todos distantes? Não, nós já estamos, mas temos ainda muito que melhorar para aproximarmos um pouco mais o Mestre. No livro também Paulo Estevão, tem um comentário de Gesiel e Estevão. Olha também que riquíssima essa frase de Estevão, que também nada mais é do que essas 4 fases, como disse Vicente de Paula, Alcione, e agora vem Estevão e diz, olha que frase rica, de 2 linhas. Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave do enigma humano. Daí vamos repetir um pouco essa frase, vamos também fatiar em 4 partes.
encontrei o tesouro da vida. Que Estevão está dizendo. Encontrei o tesouro da vida. Conheci o Evangelho, encontrei. Olha que interessante que ele fala. Eu encontrei essa riqueza, essa fonte de água viva para saciar a nossa sede. Olha, e ele continua. Preciso examinar mais vagar. Quer dizer, eu preciso examinar mais vagar, meditar. Eu preciso meditar o que está escrito aqui, esses ensinamentos. E depois ele continua, quero saturar-me dessa luz. Quer dizer, saturar não no sentido de estar cheio, chega, não aguento mais. Saturar é se envolver, se esbaldar dessa luz divina. Isso daqui nada mais é do que aquele momento que nós vamos sentir. Eu quero saturar, sentir esses ensinamentos dentro de mim. Olha que maravilha que é. E depois ele conclui, pois aqui presinto a chave de todo enigma humano. Exatamente o Evangelho. O Evangelho, a chave da nossa vivência, está aqui. Por isso, nesse mesmo capítulo, esse capítulo aqui é da beneficência, que fala desse comentário de São Vicente de Paulo. Mas nós vemos, tem o capítulo dos bons espíritas, lindo, fantástico. O homem de bem. Olha que lindo que é aquela parte do homem de bem do Evangelho. Nós temos assim, o homem de bem, quando começamos a ler assim, meditar, sentir, a gente nos coloca dentro dele. Nossa, que coisa gostosa. Quando acaba a leitura, daí nós voltamos na realidade e falamos, é o seu travejo? É. Então vejamos como que é gostoso, mas é isso, é vivenciar, sentir, para que o quê? Para que nós possamos colocá-lo em prática na nossa caminhada. É isso que veio, esses ensinamentos. Como diz assim, um evangelho, fazer do evangelho traduzido em vida. Eu citei, segundo Emmanuel, não diz que é Jesus, a caridade em vida, o amor em vida aqui, mas se quer vivenciar o Evangelho traduzido em vida, vejamos o próprio Vicente de Paulo, o amor que ele trabalhou, tanto é que virou santo. São Luís, outro santo da Igreja Católica, está aqui, mensagens dele no Evangelho. Santo Agostinho, estão aqui. Homens que fizeram, traduziram o Evangelho em vida. Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Olha que fantástico, que doçura. Já imaginou conviver, chegar um dia, estar próximo desses espíritos, conviver, trabalhar, comungar com os sentimentos deles, que nobreza nossa. Daí nós fazemos uma reflexão rápida para começar a encerrar. Tudo isso, se nós aplicarmos, resolveu toda a chave da nossa vida? Não. Por que não? Futuramente seremos espíritos um pouco melhores. Teremos que passar por todas essas fases novamente, mas só que um espírito com mais discernimento, um espírito com mais clareza, com mais base sustentável. Um espírito que compreenda mais os mecanismos de tudo que é a nossa vida espiritual. Olha que coisa fantástica, porque esse aprendizado de hoje, como eu disse lá, aquela fórmula que nós aprendemos lá, na 7ª, 8ª série, que nós aplicamos hoje, ainda temos que aplicar amanhã, essa fórmula vem junto com nós. Mas aí vai aumentando as expressões. Lembra das expressões? Que delícia que era, não? Matemática era uma maravilha, não? Senhor amado. Então, vejamos. Só que essa fórmula não muda, ela vai junto com nós. Só que nós vamos cada vez mais a potencializando. Nós vamos levando à potência. É esse o nosso caminhar espiritual. Olha que fantástico que é. E tudo embasado aonde? Evangelho. Tudo embasado em Jesus.
E, para finalizar, como eu disse, tudo o que eu comentei aqui não é a regra definitiva, para ser a regra exata. Ah, mas o Juca falou. O Juca também é um espírito imperfeito de segunda ordem, de terceira ordem, certo? Então eu quis pular o degrauzinho, mas eu vi e falei, não, volta, né? Menos. Eu quis subir um degrauzinho, Marina. Falei, quem sabe, né? Passa, mas vocês deram risada, não passou. Fazer o quê? Então deixa eu voltar na terceira ordem, certo? Mas é isso que nós temos, irmãos. É isso que nós temos para o nosso fortalecimento do caminhar. Porque nós sabemos que a evolução é independente de cada um. O nosso desenvolvimento, a nossa aplicar, vivenciar, é individual. Por isso que cada um de nós temos um jeito de ser, de agir, porque nós precisamos desse mix. Nós precisamos de todo mundo assim, desse jeito, junto. Porque um tira uma coisa boa de um aqui, tira uma coisa boa do outro lá, do outro de lá, do outro de lá. E assim nós vamos indo. Porque o núcleo, família, ainda é tão interessante para nós, para que nós possamos realmente aprender a aplicar os ensinamentos de Jesus. É isso que é fantástico na nossa vida. É saber que nós temos tudo em nossas mãos. Só depende de nós aplicarmos. Já deixamos muitas vezes a nossa em outrora, algo que nós tivemos grandes oportunidades de fazer. Mas passou. Dá para voltar lá a mexer? Não. Então onde vai mexer? Agora e para frente. Então aí que nós temos que nos atentar e ficarmos mais preparados. Que esse ano possa ser um ano que tenhamos bastante oportunidade. Na minha prece de final de ano, eu sempre peço, Senhor, dá-me trabalho. Dá-me trabalho, é bastante. Porque, como dizia Chico, são as cerquinhas que nos fecham para não deixar nós escapar. Porque se deixar meio folgadinho, o espírita gosta de uma folga. Então, quer dizer, dá trabalho, dá-me equilíbrio, discernimento, e outra coisa, que eu erre menos do que ano passado. Eu vou errar? Eu vou errar. Eu sou imperfeito ainda, eu sei que eu estou suscetível a erro. Mas que eu erre menos, já é um avanço. E a última frase da reflexão é de Humberto de Campos, irmão X, que ele diz, olha que frase linda também de Humberto de Campos: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Olha, que fantástico que chegou até nós. É o nosso coração, é o Evangelho de Jesus. Então que nós sejamos esse Evangelho itinerante, aonde estivermos, sejamos sempre prontos para servir, porque tenho certeza, quando nós estivermos prontos, vai chegar até nós para nos dar oportunidade para o nosso desenvolvimento. Era essa a reflexão da noite que eu queria fazer. Mais uma vez agradecer a senhorita Glória, que me faz o convite, em nome de toda a diretoria da casa, a oportunidade de trabalhar. Para mim foi um grande prazer saber que hoje a primeira palestra aqui, olha que maravilha. Eu, no seu caso, escolheria um palestrante melhorzinho, mas você catou um fariseu, como você disse lá, né, o fariseu, certo, brincadeira. Mas, e agradecer a todos vocês aqui, encarnados e desencarnados, que tenhamos um bom ano, com bom ânimo, com vontade, e sem perder o foco. Evangelho, ensinamento de Jesus. Esse é o foco principal da nossa vida. Tudo isso, as demais coisas, com certeza elas virão junto. Nós, embasado na nossa fé, na certeza dos ensinamentos do Mestre e de tudo que a doutrina nos oferece, o nosso caminhar vai ser mais sereno. Que o amor, a paz de Jesus nos envolva e todo auxílio, todo amparo dos nossos amigos espirituais possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja.